Um planeta, infinitas maravilhas. Milênios de civilização, de culturas e de sonhos entrelaçam-se em uma única viagem. A viagem em um mundo que nunca para de evoluir. Bem-vindos às cidades mais belas da Terra. Das antigas ruas de Kyoto aos arranha-céus de Manhattan, cada cidade forjou sua própria identidade, tornando-se um capítulo indelével na história da humanidade. Mas há um momento em que estas cidades revelam sua essência mais verdadeira, mais autêntica. E este momento é quando você as visita pela primeira vez. É aí que o encanto se manifesta. Milhões de luzes acendem como estrelas ao pôr do sol. As praças são verdadeiros palcos de vida. Os monumentos erguem-se majestosos, como pontes entre passado e futuro. Esta é a história de uma viagem através das cidades mais fascinantes de 2025. Uma viagem onde cada rua reflete uma cultura, cada bairro guarda segredos, e o batimento frenético da vida urbana se funde com tradições milenares. Estas são as grandes cidades do mundo, lugares onde os sonhos se tornam realidade e onde o futuro já está aqui. Vemos uma cidade do alto. Um labirinto infinito de ruas e prédios. Para alguns, apenas um ponto no mapa. Mas nós sabemos que há mais. Além do barulho do trânsito, além dos letreiros de neon, além do caos cotidiano, há uma beleza que escapa ao olhar distraído. Uma beleza que rivaliza com as mais espetaculares paisagens naturais, com as mais pitorescas vilas medievais, com as mais antigas maravilhas do mundo. Em 2025, algumas cidades são certamente para visitar. E nós levamos você lá, agora, para mostrar tudo o que elas podem oferecer. Singapura. No centro do Sudeste Asiático, uma cidade decidiu se tornar uma floresta. Singapura desafia o que pensamos ser possível em uma metrópole. Arranha-céus cobertos de jardins verticais se elevam ao céu, enquanto árvores artificiais com 50 metros de altura produzem energia solar. À noite, estes gigantes iluminam-se como árvores de Natal futuristas. Dentro dos Gardens by the Bay, uma floresta tropical vive sob uma cúpula de vidro. A água da chuva é coletada e usada para fazer crescer milhões de plantas. Mas o verdadeiro milagre está nos detalhes, com borboletas raras voando entre os arranha-céus, enquanto lontras brincam nos canais do centro da cidade. É uma experiência viva que mostra como poderiam ser as cidades do futuro, onde natureza e tecnologia trabalham juntas.
Buenos Aires, Argentina. As ruas de Buenos Aires pulsam com o ritmo da cidade mais europeia da América do Sul. A cidade se revela através dos contrastes, com os arranha-céus de Puerto Madero se refletindo nas águas onde um dia atracavam os navios carregados de sonhos e esperanças. No bairro de San Telmo, por sua vez, o tango emerge espontâneo das calçadas, onde dançarinos se movem como em um ritual antigo. Sem falar do bairro de La Boca, que conta histórias de marinheiros e imigrantes, através de suas casas de metal. Aqui, o futebol é religião, Maradona ainda é Deus, e os domingos se transformam em uma celebração coletiva, com o estádio de La Bombonera, que ruge. Nos cafés históricos, o tempo parou nos anos de ouro da imigração europeia. As conversas se misturam ao tilintar das xícaras, enquanto lá fora, a cidade continua sua dança frenética. Buenos Aires não é um destino, é um verdadeiro estado de espírito que muda quem a atravessa. Veneza, Itália. Num canto do Mediterrâneo, 118 ilhas desafiam toda a lógica arquitetônica. Não é ficção científica, é Veneza. Uma cidade que flutua sobre a água há mais de 1000 anos. Entrar em suas vielas é como explorar um labirinto, projetado por um arquiteto visionário, com centenas de pontes que conectam um conjunto de ruelas, onde o limite entre água e terra se confunde num jogo de espelhos. No centro deste enigma urbano, Praça São Marcos guarda segredos antiquíssimos. Sua basílica brilha com mosaicos que parecem capturar estrelas bizantinas, enquanto o Palácio Ducal se ergue como um titã gótico, nascido das águas da lagoa. Mas é durante o carnaval que a cidade revela sua verdadeira natureza, com figuras mascaradas que emergem da névoa matinal, como personagens de um conto fantástico, transformando Veneza em um palco onde realidade e ilusão dançam juntas. Kyoto, Japão. Num vale cercado por montanhas, o Japão antigo ainda vive. Kyoto conserva mais de 1.600 templos budistas, cada um com um jardim pronto para narrar sua história. No bairro de Gion, as geishas caminham silenciosas por ruas de pedra, como fazem há séculos. O Templo Dourado se reflete num lago, criando dois mundos idênticos, um na água, outro no céu. Mas o verdadeiro espetáculo chega na primavera,
quando as cerejeiras explodem em nuvens rosa, transformando a cidade numa pintura viva. Na floresta de bambu de Arashiyama, altíssimas hastes verdes se elevam ao céu, criando um túnel natural onde a luz filtra em raios de esmeralda. Chicago, Estados Unidos. Chicago, conhecida como a Cidade do Vento, encontra-se às margens do Lago Michigan. Tem um horizonte famoso em todo o mundo, cheio de arranha-céus impressionantes. Aqui há edifícios verdadeiramente únicos, como a Willis Tower e as obras do arquiteto Frank Lloyd Wright. No Millennium Park, há o Cloud Gate, chamado pelo povo de The Bean, que é uma grande escultura em forma de feijão que reflete a cidade de maneira surpreendente. O rio Chicago, com sua característica água verde esmeralda e as pontes móveis que o atravessam, é o coração pulsante da cidade, oferecendo cruzeiros arquitetônicos que revelam a espetacular conformação da cidade. À noite, as luzes criam um espetáculo majestoso, enquanto os bares da moda do River North e os bares na cobertura oferecem vistas panorâmicas e coquetéis sofisticados, até as primeiras horas da manhã. Além disso, cada bairro de Chicago tem sua personalidade e conta histórias de imigrantes que vieram aqui para começar uma nova vida. Praga, República Tcheca. Apelidada de a Cidade das 100 Torres, Praga ergue-se às margens do Moldava como um livro de contos esculpido na pedra. Seu horizonte medieval, milagrosamente sobrevivente às guerras que transformaram a Europa, conta milênios de história através de uma extraordinária fusão de estilos arquitetônicos. Do românico ao gótico, do barroco à Art Nouveau, cada época deixou sua própria marca indelével. A Ponte Carlos, antiga artéria que liga a Cidade Velha ao bairro do Castelo, é muito mais que uma simples travessia. Na verdade, é uma galeria de arte a céu aberto, onde 30 estátuas barrocas vigiam os transeuntes há mais de 3 séculos. Ao amanhecer, quando a névoa se ergue do rio, as figuras parecem ganhar vida, criando uma atmosfera que inspirou escritores e artistas por gerações. No inverno, quando a neve cobre os telhados do bairro judeu e as torres góticas da igreja de Tim, Praga se transforma num palco onde parece que voltamos à época de Mozart e Kafka.
Munique, Alemanha. Imagine encontrar-se no coração da Baviera, onde as antigas tradições se entrelaçam com um vibrante espírito moderno. Munique não é famosa apenas por sua Oktoberfest, mas também por ser um conjunto de cultura, arte e história. Passeando por suas ruas, você poderá descobrir o encanto de suas históricas cervejarias e a majestade de palácios como a Residenz, outrora residência dos reis da Baviera. O verde é protagonista na cidade, com o Englischer Garten, que oferece um vastíssimo oásis de paz, tendo dimensões até superiores ao Central Park de Nova York. Os museus de Munique, além disso, são um tesouro de descobertas. O Museu BMW celebra a precisão da engenharia alemã, enquanto a Pinakothek der Moderne encanta os amantes da arte contemporânea. Mas não termina aqui, porque cada canto da cidade reserva pequenas surpresas, entre as quais feiras artesanais, cafés escondidos e terraços panorâmicos. Não se esqueça de visitar Marienplatz, o coração pulsante de Munique, onde o imponente Neues Rathaus, a nova prefeitura, domina a praça com sua esplêndida arquitetura gótica. Aqui todos os dias você poderá assistir ao espetáculo do Glockenspiel, um carrilhão mecânico que conta duas partes da história bávara com suas figuras dançantes. Bangkok, Tailândia. A metrópole que vive sem parar, dia e noite. O aroma da comida de rua se mistura ao barulho dos tuk-tuk que passam velozes. O grande Palácio Real domina a paisagem urbana, com suas torres douradas que se elevam ao céu. Os mosaicos brilham sob o sol tropical, enquanto o Buda de Esmeralda repousa em seu templo sagrado. A cidade une dois mundos, o antigo e o moderno. Os monges em laranja caminham perto dos arranha-céus de vidro, enquanto os templos centenários resistem ao tempo que passa. No coração de Rattanakosin, a antiga cidade real, cada rua tem uma história para contar. Os canais de Thonburi ainda fluem como antigamente, quando Bangkok era conhecida como a Veneza do Oriente. Os barcos deslizam sobre a água, transportando mercadorias e pessoas como faziam séculos atrás. A cidade continua a crescer e mudar, mas mantém vivo seu espírito original em cada canto. Marrakech, Marrocos.
Uma cidade onde o tempo se mede com os aromas. Marrakech é um labirinto de ruelas que se abrem em praças escondidas. A Medina é o maior mercado da África e é um mundo onde cada rua tem um cheiro diferente, de especiarias, de couro, de madeira de cedro. As serpentes dançam ao som das flautas na praça Jemaa el-Fna, enquanto atrás de muros de terra vermelha se escondem jardins secretos, oásis de paz no caos da cidade. Ao pôr do sol, a praça se enche de fumaça e aromas, enquanto centenas de cozinhas ao ar livre preparam comida para a noite. Cidade do México, México. O Centro Cultural e Político do México é uma das metrópoles maiores e mais vibrantes do mundo, um centro de história antiga e modernidade. A cidade oferece uma impressionante mistura de arquitetura colonial e moderna, museus de fama mundial como o Museu Nacional de Antropologia e vibrantes mercados locais como La Ciudadela. O coração cultural da cidade, o Zócalo, é uma das maiores praças públicas do mundo e abriga a majestosa Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional. Cidade do México é também um paraíso para os amantes da comida, com uma cena culinária que vai dos tacos de rua às refinadas experiências gastronômicas em restaurantes estrelados Michelin. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Dubai representa a quintessência da modernidade e da opulência. Esta cidade se transformou em um centro de negócios global e de turismo de luxo, onde o céu é uma contínua mudança de horizontes cada vez mais inovadores. O Burj Khalifa domina a cidade, com seus 828 metros de altura, oferecendo uma vista espetacular do deserto que se funde com o mar, enquanto o Burj Al Arab, semelhante a uma vela, reflete o luxo incomparável da cidade. Dubai é famosa também por seu espírito inovador em projetos como Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira, e por seu amor à elegância, visível nos numerosos centros comerciais como o Dubai Mall, que oferece não apenas compras de alto nível, mas também atrações como um enorme aquário e uma pista de patinação no gelo. Apesar da modernização, o coração histórico de Dubai persiste em seus suques vibrantes, onde a tradição se mistura com o moderno, e nas ruelas da cidade velha que oferecem um olhar autêntico sobre a rica herança cultural árabe, completando assim a experiência de uma cidade que celebra tanto seu passado quanto o futuro ultramoderno.
Hoi An, Vietnã. Uma cidade onde o tempo parou 400 anos atrás. Hoi An flutua entre canais e arrozais, com casas amarelas que se refletem na água do rio Tu Bon. À noite, milhares de lanternas coloridas se acendem, e a cidade se torna um mundo de luzes e sombras. Estas lanternas tradicionais, feitas em seda colorida e bambu, criam um jogo de reflexos na água que transforma as ruas em rios de luz. O mercado, por sua vez, acorda antes do amanhecer, também com barcos carregados de frutas e verduras que deslizam sobre a água como fantasmas. Cracóvia, Polônia. No coração da Europa, Cracóvia quase se esconde sob torres góticas e torres barrocas. O Rynek Główny, a maior praça medieval da Europa, pulsa como o coração de uma cidade que viu passar reis e dragões, santos e mercadores. O castelo de Wawel domina o Vístula, enquanto nas ruelas de Kazimierz, o antigo bairro judeu, o tempo parece ter parado entre cafés vintage e sinagogas centenárias. No inverno, quando a neve cobre os telhados e o frio belisca as bochechas, Cracóvia se transforma num palco mágico, com o vapor que sobe das xícaras de barsk vermelho nos cafés Art Nouveau, as barracas do mercado perfumam de vinho quente e as carruagens a cavalo deslizam silenciosas nas ruas pavimentadas, como num conto de fadas polonês. Madrid, Espanha. Madrid não é apenas a capital política e cultural da Espanha, é um caldeirão de energia cosmopolita que abraça tanto o novo quanto o tradicional. Passeando pela Gran Via, você se encontrará rodeado por edifícios históricos, que abrigam modernas lojas e teatros, um verdadeiro contraste que define a essência de Madrid. Um must são a Catedral de la Almudena e o Palácio Real, não só por sua imponente arquitetura, mas também pelas 3.418 salas do palácio, que o tornam um dos palácios reais mais grandes da Europa. Este palácio não é apenas um lugar de visita turística, mas é utilizado para cerimônias de Estado,
consolidando seu papel no coração político do país. Além disso, no coração da cidade, o mercado de San Miguel oferece uma imersão na gastronomia espanhola, onde cada barraca conta uma história de sabores e tradições locais. Por fim, o Museu do Prado não só encanta com as obras de Velázquez, mas também com a mais vasta coleção de pinturas de Goya no mundo, que oferece uma visão profunda da história artística espanhola. Tallinn, Estônia. Tallinn, a capital da Estônia, é uma pérola do Báltico, cuja cidade velha é guardada por robustas muralhas medievais, ricas em torres e portões de guarda. A cidade se estende ao céu com seus telhados vermelhos e as torres das igrejas, enquanto o som dos sinos marca o ritmo da vida cotidiana. O coração da cidadezinha é a Praça da Prefeitura, onde a prefeitura gótica se ergue como um símbolo do poder e da prosperidade medieval. Aqui, pode-se mergulhar numa atmosfera de outros tempos, explorando as ruelas tortuosas que se desenrolam deste centro, descobrindo boutiques artesanais que vendem suéteres de lã e joias em âmbar. É preciso certamente subir a colina de Toumpia para desfrutar de uma vista encantadora da cidade e do mar, uma paisagem que inspirou gerações de poetas e pintores. Tallinn, com sua mistura única de história medieval, arte moderna e vibrante vida noturna, oferece uma aventura inesquecível em todas as estações. Rio de Janeiro, Brasil. Encravada entre montanhas de granito que emergem do Atlântico, Rio de Janeiro explode ao ritmo do samba, entre mar e floresta. O Cristo Redentor, do alto do Corcovado, abraça uma cidade onde a natureza e o homem criaram uma sinfonia única. As praias de Copacabana e Ipanema pulsam de vida do primeiro amanhecer ao último pôr do sol, enquanto a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, envolve os bairros num abraço verde. Ao pôr do sol, quando o sol tinge de ouro o Pão de Açúcar, a cidade se transforma numa mistura de luzes e sombras, revelando por que os cariocas a chamam de Cidade Maravilhosa. Aqui, cada beco conta uma história de resistência e alegria. Cada praça é um palco onde a vida é celebrada, com uma intensidade que contagia qualquer um que a visite. E neste canto do paraíso, entre mar e montanha, você entende que o Rio não é apenas uma cidade, mas um estado de espírito que muda qualquer um que a visite.
Paris, França. Cidade da luz, do amor e da arte, Paris é uma sinfonia de história e beleza para admirar. A Torre Eiffel, ícone universal de romantismo, se destaca contra o céu com sua estrutura aparentemente delicada, que esconde uma força de engenharia revolucionária para seu tempo. À noite, seu cintilar regular transforma o céu parisiense num palco de luzes. O Louvre, de Palácio Real a Templo da Arte Mundial, guarda milênios de criatividade humana atrás de sua fachada renascentista, enquanto em seus corredores infinitos, a Mona Lisa sorri enigmática aos visitantes. Montmartre, aninhada em sua colina, conserva a atmosfera boêmia que inspirou gerações de artistas, com suas pequenas praças em pedra e a majestosa Basílica do Sacré-Cœur. Quando o inverno envolve Paris, os jardins das Tulherias se transformam num quadro impressionista, enquanto os cafés históricos se tornam refúgios acolhedores, onde o aroma do chocolat chaud e dos croissants recém-assados se mistura com o ar frio da cidade-luz. São Francisco, Estados Unidos. São Francisco, com sua famosa Ponte Golden Gate, é uma cidade de símbolos icônicos e de intensa diversidade cultural. Além da ponte, a cidade é conhecida por seus históricos bondes, que serpenteiam através das colinas oferecendo vistas pitorescas da Bahia e das cidades circundantes. O bairro de Fisherman's Wharf é o coração pulsante da atividade marítima e um ótimo lugar para saborear frutos do mar frescos. São Francisco é também um centro de atividades artísticas e culturais, com instituições como o Museu de Arte Moderna de São Francisco e espaços performáticos que hospedam de balés a musicais da Broadway. Os diversos bairros, de Chinatown a Castro, oferecem um vívido vislumbre das múltiplas faces da cidade, cada um com seu próprio caráter e história, fazendo desta cidade um lugar onde diversidade e inovação caminham de mãos dadas. Vancouver, Canadá. Vancouver é uma cidade vibrante que se encontra entre o Oceano Pacífico e as montanhas da Colômbia Britânica. É conhecida por seu ambiente urbano acessível e a rica oferta de atividades ao ar livre. A cidade é um caldeirão cultural, com uma cena artística e musical dinâmica, e uma variedade de bairros que oferecem experiências diferentes. Do histórico Gastown, com seus edifícios vitorianos, à moderna Yaletown, com seus lofts e restaurantes da moda. A cidade é também um portal para aventuras naturalistas,
com lugares como o Stanley Park, que é um dos maiores parques urbanos da América do Norte, que oferece trilhas, praias e esplêndidas vistas panorâmicas. Londres, Reino Unido. Londres, capital do Reino Unido, oferece uma mistura fascinante de história e modernidade. Monumentos históricos como a Tower Bridge e o Palácio de Westminster se alinham a arranha-céus futuristas como o Shard. Os turistas podem explorar museus de fama mundial como o British Museum e a National Gallery gratuitamente, assistir a espetáculos no vibrante West End ou passear ao longo do Tâmisa para uma vista única da cidade. A metrópole é rica em parques, como Hyde Park e Regent's Park, perfeitos para um momento de relaxamento. Facilmente explorável graças à sua excelente rede de transportes públicos, Londres convida a descobrir os caracteres únicos de cada bairro e seus mercados locais, como o Borough Market, tornando-a um destino incessantemente estimulante. Berlim, Alemanha. Cidade de contrastes e renascimento perpétuo, pulsa com uma energia que desafia toda a convenção. As cicatrizes de sua história dramática foram transformadas em telas urbanas onde a arte e a cultura florescem com extraordinária vitalidade. A East Side Gallery, o mais longo trecho conservado do Muro de Berlim, não é mais uma barreira, mas uma galeria de arte a céu aberto, com 1,3 quilômetros de comprimento, onde os artistas transformaram o concreto em um manifesto de liberdade e esperança. A Ilha dos Museus, patrimônio Unesco, ergue-se como uma cidadela da cultura no coração da cidade. Aqui, 5 museus monumentais guardam tesouros que vão do Antigo Egito à modernidade europeia. O Palácio de Charlottenburg, morada predileta da Rainha Sofia Carlota, guarda salões dourados e jardins à francesa, onde a elegância da época imperial alemã continua a brilhar, em nítido contraste com o dinamismo moderno da cidade. Quando o inverno envolve a cidade, parques como o Tiergarten transformam-se em paisagens encantadas, enquanto os mercados de Natal trazem luz e calor às longas noites alemãs. Istambul, Turquia. Uma cidade em 2 continentes.
O Bósforo corta Istambul em dois, separando Europa e Ásia com uma fita de água azul. Hoje, como 1000 anos atrás, o estreito é cheio de vida, com grandes navios de carga que passam sob a ponte, seguindo as mesmas rotas das antigas naves bizantinas. A famosa Mesquita Azul é um tesouro de arte, com a luz do sol que entra pelas janelas e ilumina bem 20.000 azulejos de cerâmica azul, criando jogos de luz maravilhosos. No coração da cidade se encontra o Grande Bazar, um enorme mercado coberto com 4.000 lojas onde se pode comprar de tudo, dos tapetes tradicionais coloridos às especiarias orientais perfumadas. A vida de Istambul se desenvolve em torno da água, com cada canto desta cidade que lembra tempos antigos, quando era capital de grandes impérios. Cusco, Peru. A 3.400 metros de altitude, a antiga capital inca emerge das montanhas. Cusco conta duas histórias entrelaçadas, a do Império Inca e a da conquista espanhola. O Coricancha, antigo Templo do Sol, ergue-se majestoso no coração da cidade. Os habitantes de Cusco mantêm vivas as antigas tradições, misturando ritos ancestrais com a fé católica numa fusão cultural única no mundo. As ruas, por sua vez, seguem um desenho preciso, com muros onde enormes blocos de pedra se encaixam perfeitamente sem o uso de argamassa. Do alto, formam o perfil de um puma, símbolo sagrado do Império. Nos mercados tradicionais, finalmente encontramos o comércio de ervas medicinais e muito mais, enquanto a antiga língua inca ressoa entre as barracas. Hong Kong. Uma cidade que cresce em direção ao céu. Os arranha-céus se escalam nas montanhas da ilha, criando uma floresta de vidro e aço. À noite, as luzes de 7.000 edifícios brilham no Porto Victoria num espetáculo chamado Sinfonia das Luzes. No mercado de Temple Street, o aroma do peixe grelhado se mistura ao vapor dos ravioles dim sum. O bonde mais íngreme do mundo leva os visitantes até Victoria Peak, onde a cidade se abre como um livro. Entre os arranha-céus ainda se escondem templos antigos, onde as pessoas queimam incenso para os deuses, e é também isto que a torna uma cidade onde o futuro e a tradição se encontram.
Viena, Áustria. Viena é uma sinfonia de história imperial e inovação moderna, uma capital que respira arte em cada canto. O Ring, a avenida circular que abraça o centro histórico, é uma galeria a céu aberto de arquitetura oitocentista, onde cada palácio conta a grandeza do Império Habsburgo. O Palácio de Schönbrunn, residência de verão dos Habsburgos, ergue-se majestoso com seus 1441 ambientes, cercado por jardins que são um triunfo da arte barroca. A Ópera do Estado e o Musikverein são templos onde a tradição musical é guardada e renovada toda noite. Nos cafés históricos, como o Café Central ou o Café Sacher, o tempo parece ter parado na época em que artistas e filósofos se reuniam para discutir arte e política. Mas é justamente quando o inverno envolve Viena em seu manto gelado que a cidade se transforma num palco encantado. São organizados bailes imperiais nos palácios históricos. Há os concertos de Ano Novo, que criam uma atmosfera de conto de fadas. E cada praça tem seu próprio mercado de Natal, com o mais antigo que remonta a 1298. Cada um vai iluminar a cidade com milhares de luzes, enquanto o aroma de vinho quente e doces com canela enche o ar. Las Vegas, Estados Unidos. Las Vegas, situada no deserto de Nevada, é famosa por sua suntuosa paisagem urbana, caracterizada por hotéis temáticos e cassinos que iluminam o céu noturno. Além de sua célebre strip, a cidade oferece uma variedade de espetáculos ao vivo, desde concertos de artistas mundialmente famosos até apresentações circenses de alto nível, como as do Cirque du Soleil. Las Vegas é também um ponto de partida para excursões ao Grand Canyon próximo, ou para explorar a beleza natural do deserto de Mojave. Com uma cena gastronômica em rápida expansão e luxuosos serviços de spa, Las Vegas prova ser um destino que vai além dos jogos de azar, oferecendo uma experiência rica e variada. Colônia do Sacramento, Uruguai. No Rio da Prata, onde as águas doces encontram o mar, Colônia conserva a alma do período colonial. As ruas de pedra seguem os mesmos percursos traçados pelos portugueses em 1680. O farol ainda ilumina o caminho aos navegantes, enquanto as muralhas da cidade velha protegem segredos de piratas e contrabandistas. O tempo corre lento entre casas coloniais e buganvílias, enquanto os plátanos centenários da Plaza Maior viram passar gerações de habitantes. Os
Os cafés conservam a atmosfera dos primeiros colonos e os carros antigos estacionados ao longo das ruas não são uma exposição. Aliás, são parte da vida cotidiana desta cidade-museu. Cartagena, Colômbia. As muralhas de Cartagena encerram séculos de história caribenha. O mar toca as fortificações, construídas para repelir piratas e conquistadores, enquanto o sol colore de ouro as cúpulas das igrejas coloniais. As ruas da Cidade Velha escondem velhos tesouros, com as varandas de madeira que se projetam sobre as ruas estreitas. Os vendedores de frutas atravessam a cidade com carrinhos cheios de manga e mamão, enquanto os pescadores retornam ao mercado com as redes carregadas. À noite, as praças se animam ao ritmo dos tambores, e as muralhas se tornam o ponto de encontro para assistir ao pôr do sol no Mar do Caribe. Um vento quente traz consigo o aroma de história e liberdade, enquanto Cartagena continua a contar suas histórias a quem sabe escutar. Sófia, Bulgária. Aos pés do maciço do Vitosa, apresenta-se como um mosaico vivo, onde cada época deixou sua própria marca indelével. A Catedral de Alexander Nevsky, com suas cúpulas douradas que brilham sob o sol balcânico, é muito mais que uma igreja. É um símbolo da libertação búlgara do domínio otomano e um dos maiores templos ortodoxos do mundo. Sob as ruas modernas da cidade, as escavações arqueológicas revelam continuamente novos capítulos de sua história milenar, com a antiga cidade romana, que hoje convive com as mesquitas otomanas e as igrejas medievais, criando um diálogo arquitetônico único em seu gênero. A Rotunda de São Jorge, além disso, a mais antiga construção da cidade, esconde em seu interior afrescos que contam 16 séculos de cristianismo ininterrupto. O inverno traz consigo não apenas a neve que embranquece o Vitosa, mas também a oportunidade de mergulhar na cultura dos banhos termais, herança romana que sobrevive nos numerosos estabelecimentos históricos da cidade, onde as águas sulfurosas brotam naturalmente do subsolo.
Roma, Itália. A cidade eterna respira através de 2000 anos de história. Roma foi construída sobre 7 colinas, mas o verdadeiro tesouro está debaixo da terra, onde se encontra uma cidade subterrânea de catacumbas e templos sepultados. O Coliseu esconde um labirinto de túneis, onde os gladiadores esperavam para lutar. A água das fontes ainda vem das antigas nascentes, através de aquedutos construídos pelos imperadores. À noite, os gatos são os donos do Fórum Romano, enquanto as vielas de Trastevere se enchem de música. Mas Roma é verdadeiramente um caldeirão de história. De fato, cada vez que se escava para o metrô, é encontrado um novo pedaço de história, como estátuas, mosaicos, moedas que contam histórias esquecidas. Lisboa, Portugal. A capital de Portugal é uma cidade que encanta com sua energia e seu charme sem tempo. Situada ao longo do Rio Tejo, é uma encruzilhada de cultura e história, já há milênios. Passear por suas ruas significa mergulhar num mosaico de cores e sons, dos bondes amarelos que chacoalham pelas colinas aos cantos melancólicos do fado que ressoam nas vielas de Alfama. Este bairro, o mais antigo da cidade, é um labirinto de ruelas em pedra, casas coloridas e miradouros, os pontos panorâmicos de onde se podem admirar vistas espetaculares. Lisboa é também uma cidade de grandes monumentos. A Torre de Belém, um ícone do período das descobertas marítimas, e o Mosteiro dos Jerônimos, com seu esplêndido claustro gótico manuelino, são duas paradas imperdíveis. Não pode faltar uma visita ao bairro do Bairro Alto, famoso por sua vida noturna, seus bares e restaurantes da moda. Tóquio, Japão. Uma cidade onde o futuro já está presente. Há trens que correm a 300 km por hora sob arranha-céus que tocam as nuvens, mas basta virar uma esquina para encontrar templos antigos escondidos entre os prédios. À noite, os letreiros de neon transformam as ruas em rios de luz e no mercado de peixe, chefes preparam o sushi mais fresco do mundo. A tecnologia aqui não é um luxo, é parte da vida cotidiana. Ainda assim, nos jardins zen o tempo parece ter parado. Tóquio, portanto, é uma cidade onde passado e futuro convivem cada dia, criando algo completamente novo.
Nova York, Estados Unidos. É um lugar onde 8 milhões de histórias se entrelaçam cada dia. Uma cidade onde os sonhos tocam o céu. Os arranha-céus de Manhattan criam cânions de vidro e aço, enquanto embaixo da terra, o metrô nunca para. Central Park é um retângulo de natureza no coração da selva urbana, e aqui os esquilos fazem amizade com os transeuntes. Mas o verdadeiro espetáculo é ao amanhecer, quando o sol nasce entre os arranha-céus, criando um efeito que os nova-iorquinos chamam Manhattan Hand. À noite, milhões de luzes transformam a cidade num universo terrestre, enquanto sob as pontes, o rio East corre silencioso, como sempre já há séculos. Barcelona, Espanha. Uma cidade onde a arte sai dos museus e vive nas ruas. As obras de Gaudí parecem criaturas marinhas petrificadas, com a Sagrada Família que cresce em direção ao céu como um castelo de areia gigante, enquanto o Parque Güell parece um país das maravilhas feito de mosaicos coloridos. No bairro gótico, as ruas estreitas escondem segredos de 2000 anos de história. A Rambla pulsa de vida a todas as horas, enquanto no mercado da Boqueria, os aromas e as cores da comida fresca enchem o ar. Das varandas decoradas aos postes artísticos, cada canto de Barcelona conta uma história de criatividade sem limites. Seul, Coreia do Sul. Uma metrópole pulsante que abraça tanto o futuro quanto o respeito por suas tradições milenares. Os palácios históricos como Gyeongbokgung e Changdeokgung convivem com arranha-céus ultramodernos e tecnologia de ponta. Esta cidade é um centro cultural onde o velho encontra o novo de modo surpreendente, como acontece nos Hanok, as tradicionais habitações coreanas, que se encontram ao lado de cafeterias modernas e galerias de arte. Seul é também famosa tanto por sua cena culinária dinâmica, com produtos típicos vendidos nos mercados locais, quanto por sua vibrante vida noturna e compra sem igual, com distritos como Myeongdong e Dongdaemun, que oferecem horas de entretenimento e compras. La Paz, Bolívia. A 3.650 metros de altitude, La Paz é a capital administrativa mais alta do mundo e se adaptou à sua geografia impossível, com engenhosidade. Os teleféricos vermelhos atravessam o céu como teias de aranha,
criando o sistema de transporte urbano mais elevado do planeta. O mercado das bruxas revela a alma mística da cidade. Aqui, entre amuletos e remédios ancestrais, a medicina tradicional sobrevive ao lado da modernidade. O Illimani, que é a montanha sagrada permanentemente coberta de neve, domina o horizonte, enquanto as temperaturas oscilam em 20 graus em um dia. O ar rarefeito, além disso, lembra constantemente que se está no topo do mundo. Sydney, Austrália. Onde o oceano encontra a civilização, Sydney emerge. A Opera House, com suas velas brancas estendidas em direção ao céu, parece uma frota de navios prontos para zarpar na baía mais bela do mundo. O porto, de fato, é um teatro natural onde as balsas se movem entre as ondas, levando a vida de uma margem à outra. Bondi Beach é mais que uma praia, na verdade, é um palco onde surfistas desafiam as ondas, enquanto o sol transforma a água em ouro. A cidade esconde jardins secretos entre os arranha-céus, enquanto os coalas cochilam nos eucaliptos do zoológico de Taronga. Sydney não é apenas uma metrópole, mas um ponto de encontro entre terra e mar, onde a natureza selvagem abraça a modernidade. Budapeste, Hungria. Dividida pelo poderoso Danúbio, mas unida por pontes majestosas, Budapeste é uma sinfonia arquitetônica que conta milênios de história europeia. Buda, aninhada em sua colina, vigia do alto com seu palácio real e a igreja de Matias, cujas telhas coloridas brilham como joias contra o céu. Peste, com suas avenidas aristocráticas e o parlamento neogótico, reflete a grandeza do Império Austro-Húngaro em cada um de seus edifícios. As termas históricas da cidade não são simples estabelecimentos balneários, mas verdadeiros templos da água, onde a arquitetura otomana se funde com a elegância da Art Nouveau. O banho Széchenyi, o maior complexo termal da Europa, testemunha séculos de refinamento e bem-estar, com suas águas termais que brotam de uma profundidade de mais de 1000 metros. O inverno transforma Budapeste em um quadro impressionista.
O vapor que sobe das termas ao ar livre contrasta com os telhados nevados da cidade. As luzes natalinas se refletem nas águas do Danúbio. Os mercados de Natal na Praça Vörösmarty enchem o ar de aromas de doces tradicionais e vinho quente. Jaipur, Índia. Conhecida como a Cidade Rosa por seus distintivos edifícios cor de terracota, Jaipur é um encantador exemplo de planejamento urbano real e arquitetura Rajput. A cidade é famosa pelo majestoso Forte Amber, situado em uma colina que oferece vistas espetaculares dos vales ao redor. Jaipur é também um centro de artesanato, com mercados que oferecem joias de prata, tecidos pintados à mão e delicada cerâmica. Durante o Festival Anual de Pipas, os céus de Jaipur enchem-se de cores, simbolizando a rica tradição e cultura única da cidade. Montevidéu, Uruguai. No Rio da Prata, onde o rio encontra o oceano, Montevidéu se revela com o ritmo tranquilo de quem não tem pressa. A cidade velha conserva o eco dos primeiros colonizadores em suas ruas de pedra, enquanto o Mercado del Puerto enche o ar de aromas e conversas. A orla mais longa do mundo, a Rambla, é o coração pulsante da cidade. É justamente aqui que os pescadores lançam suas linhas, enquanto os corredores desafiam o vento, enquanto as famílias se reúnem aos domingos para compartilhar o mate, que é a bebida nacional que passa de mão em mão, como um ritual de compartilhamento. No Parque Rodó, as árvores são já centenárias, enquanto o Palácio Salvo se destaca no horizonte como um farol em Art Deco, que guia os navegantes em direção ao porto. Aqui o tempo corre diferentemente, seguindo o ritmo da música candombe, que ressoa nos bairros populares, testemunha de uma história de resistência e liberdade. Cidade do Cabo, África do Sul. Cidade do Cabo é uma fascinante mistura de culturas, história e paisagens naturais espetaculares. Com a Table Mountain que domina o horizonte, a cidade oferece numerosas atividades ao ar livre, do trekking aos passeios de barco para ver tubarões e baleias. O bairro de Bocaap, conhecido por suas casas coloridas e a rica história cultural malaia, é uma parada obrigatória para fotógrafos e amantes da história. Cidade do Cabo é também um centro para a degustação de vinhos, com as próximas regiões vinícolas de Stellenbosch e Franschhoek, que oferecem tours e degustações. Por fim, a orla marítima Victoria e Alfred é o coração pulsante da cidade,
com uma vibrante mistura de lojas, restaurantes e atividades culturais que refletem a dinâmica cena social e cultural da cidade. Atenas, Grécia. Atenas, berço da civilização ocidental, é uma cidade onde antigo e moderno se encontram em um fascinante mosaico urbano. A Acrópole de Atenas, dominada pelo Partenon, é um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos do mundo, símbolo da engenhosidade e da filosofia grega. Além de seus tesouros históricos, Atenas oferece bairros vibrantes como Plaka, Monastirake e Psiri, cada um com sua própria identidade, mercados e uma cena culinária que celebra os sabores da Grécia. A cidade é também um centro para a exploração das idílicas ilhas gregas, tornando-a um destino essencial no Mediterrâneo. Cairo, Egito. O Cairo, com sua história milenar, é um tesouro vivo da antiguidade. Dominada pelas majestosas pirâmides de Gizé em seus limites e pelo frenético bazar de Khan el-Khalili, a cidade oferece uma imersão profunda na cultura egípcia. O Museu Egípcio abriga uma incrível coleção de antiguidades, incluindo a máscara funerária de Tutancâmon. O Cairo é também um caldeirão de culturas, com influências cristãs, coptas e islâmicas, que se refletem na arquitetura e nas tradições locais. Apesar da modernização, as tradições como o café turco e as viagens de feluca no Nilo permanecem partes integrantes de uma experiência feita nesta incrível cidade. Edimburgo, Escócia. Reclinada sobre colinas vulcânicas, Edimburgo entrelaça mito e realidade em cada uma de suas pedras. O castelo, que emerge da rocha como se tivesse sido esculpido da montanha em si, vigia a cidade há mais de um milênio, guardando em suas salas as joias da coroa escocesa e a lendária Pedra do Destino, símbolos de uma nação orgulhosa e indomável. A Royal Mile serpenteia através do coração da cidade velha como um rio de história, ligando o castelo ao Palácio de Holyrood através de um mundo de maravilhas medievais. Cada edifício aqui conta uma história diferente, com lojas centenárias escondidas em becos estreitos, cafés literários onde J.K. Rowling deu vida a Harry Potter, antigas tavernas onde os versos de Robert Burns ainda ecoam entre as paredes de pedra. Quando o inverno envolve Edimburgo em seu manto, a cidade revela sua alma mais autêntica, com a névoa que desce e dança entre torres e campanários, enquanto os pubs seculares brilham como faróis na escuridão, prometendo calor e uísque de qualidade nas longas noites escocesas.
Reykjavik, Islândia. À margem do mundo habitável, onde a terra ainda ferve e o céu dança, Reykjavik emerge como o último posto avançado da civilização humana diante da imensidão ártica. As casas com telhados coloridos pontilham a paisagem, como pinceladas de um artista audacioso sobre uma tela branca, enquanto a silhueta inconfundível da igreja Hallgrímskirkja se destaca contra o horizonte como uma sentinela de concreto. No inverno, a cidade mergulha numa noite quase perene, iluminada apenas pelas auroras boreais que pintam o céu com véus verdes e violeta. O Porto Velho, com seus restaurantes de peixe fresco e galerias de arte contemporânea, pulsa de vida mesmo nos dias mais escuros. É o ponto de partida para explorar uma ilha onde a natureza ainda dita a lei, entre geysers fumegantes e cachoeiras congeladas. Até a piscina geotermal de Sky Lagoon se torna um refúgio surreal onde se pode mergulhar nas águas quentes enquanto flocos de neve dançam ao redor. Florença, Itália. Florença, berço do Renascimento, é um tesouro de arte e arquitetura. A cidade abriga algumas das obras de arte mais famosas do mundo, como o David de Michelangelo e o Nascimento de Vênus de Botticelli, conservadas na Galeria da Academia e nos Uffizi. O imponente Duomo, com sua cúpula projetada por Brunelleschi, domina o horizonte, enquanto a Ponte Vecchio atravessa o Arno com suas joalherias. Passear pelas ruas de Florença é como caminhar através de um museu a céu aberto, com palácios históricos e igrejas que narram histórias de um glorioso passado renascentista. Quebec City, Canadá. Um pedaço da Europa na América do Norte. A Cidade Velha é cercada por antigas muralhas de pedra e é a única cidade fortificada que se pode encontrar ao norte do México. Durante o inverno, a neve branca cobre tudo, dos velhos telhados pontudos às ruas pavimentadas do bairro histórico Petit Champlain. No alto, o grande Hotel Chateau Frontenac se ergue como um verdadeiro castelo de contos de fadas, olhando para o rio São Lourenço. Os habitantes falam francês, mas têm um modo particular de pronunciá-lo, que o torna, portanto, diferente do francês europeu. É uma cidade onde as pessoas nunca param, nem mesmo durante os frios invernos,
E cada estação traz consigo cores e atividades diferentes, tornando-a sempre viva e interessante. Los Angeles, Estados Unidos. Los Angeles é uma cidade de sonhos, estrelas e infinitas possibilidades, conhecida por Hollywood e seu impacto global no entretenimento. Além do glamour das estreias de filmes e das estrelas da calçada da fama, a cidade oferece uma vasta gama de experiências culturais e naturais. De Venice Beach, com seus patinadores e artistas de rua, a Griffith Park, onde o Griffith Observatory oferece vistas panorâmicas da cidade e do famoso letreiro de Hollywood. Los Angeles é também um centro de museus de arte de relevo, como o Getty Center, que abriga obras de arte europeias e jardins impecáveis, e o Los Angeles County Museum of Art, LACMA. Porto, Portugal. Porto, situada ao longo das margens do Rio Douro, é uma cidade que encanta com sua mistura de antiguidade e modernidade. Famosa pelo vinho homônimo, a cidade oferece uma vasta gama de experiências culinárias e culturais. O bairro da Ribeira, Patrimônio da Humanidade Unesco, é um rico entrelaçamento de ruelas, edifícios coloridos e restaurantes acolhedores, onde se podem saborear pratos típicos como a francesinha e o bacalhau à Gomes de Sá. A majestosa catedral, por sua vez, com sua posição dominante na colina, oferece vistas espetaculares da cidade e do rio. A estação ferroviária de São Bento, com seus esplêndidos azulejos que contam a história de Portugal, é uma das principais atrações culturais. A Ponte Dom Luís I, projetada por um aluno de Gustave Eiffel, deve certamente ser atravessada para uma vista panorâmica da cidade, e as numerosas caves de Vila Nova de Gaia merecem uma visita para uma degustação do famoso vinho do Porto. Pequim, China. O coração político e cultural da China é uma cidade de extraordinária história e dinamismo. No majestoso complexo da Cidade Proibida, que servia como Palácio Imperial por quase 5 séculos, aos vastos espaços da Praça Tiananmen, Pequim oferece um recorte único da grandeza histórica chinesa. A cidade é também a porta de acesso à Grande Muralha, uma das maravilhas do mundo mais famosas. Além de seus sítios históricos, Pequim é uma metrópole em rápida evolução com uma cena artística contemporânea e uma crescente ênfase nas iniciativas verdes e sustentáveis.
Genebra, Suíça. Reclinada nas margens de seu lago alpino, Genebra é muito mais que uma cidade. É uma encruzilhada de culturas, onde a precisão suíça encontra a elegância francesa. O jet d'eau, uma fonte que jorra água a 140 metros de altura, não é apenas um símbolo citadino, mas uma metáfora da própria cidade. Potente, precisa e sempre voltada para o alto. A cidade velha, com suas vielas em pedra e pequenas praças escondidas, guarda séculos de história da Reforma Protestante, enquanto a Catedral de São Pedro, onde João Calvino pregou suas doutrinas revolucionárias, ainda domina hoje o panorama urbano. Mas Genebra não vive só de passado. Na verdade, é a sede de numerosas organizações internacionais, do CERN às Nações Unidas, que a tornam um laboratório vivo de diplomacia e pesquisa científica. Quando o inverno desce sobre os Alpes circundantes, a cidade se transforma num elegante salão, onde o reflexo das luzes no lago congelado cria um espetáculo natural de rara beleza. Bruges, Bélgica. Bruges é frequentemente definida como a Veneza do Norte, graças a seus canais idílicos e ruelas em pedra bem conservadas que evocam a época medieval. Esta cidade de contos de fadas é famosa por sua Praça do Mercado, dominada pelo campanário do Belfort, que se ergue imponente com seus 83 metros de altura. Os amantes do chocolate encontrarão aqui um verdadeiro paraíso, com inúmeras chocolaterias que oferecem delícias artesanais. Um passeio ao longo dos canais ao pôr do sol ou um cruzeiro de barco podem transformar um simples passeio turístico numa experiência memorável, oferecendo uma perspectiva única das casas medievais bem conservadas e das torres históricas que definem o panorama urbano. Dubrovnik, Croácia. Dubrovnik, conhecida como a Pérola do Adriático, é famosa por suas imponentes muralhas medievais que circundam a cidade velha. Este magnífico exemplo de arquitetura fortificada oferece passeios panorâmicos com vistas para o mar cristalino. O interior da cidade é um tesouro de história, com o Palácio dos Reitores e a Igreja de São Brás que são absolutamente imperdíveis. A Stradum, a principal via pedonal, é ladeada por edifícios históricos e cafés ao ar livre, tornando-a um vivaz centro social e cultural para turistas e residentes. A cidade é também um ponto de partida ideal para explorações das ilhas circundantes e da costa dálmata, famosa por suas belezas naturais e águas esmeraldinas.
Valparaíso, Chile. 42 colinas se debruçam sobre o Pacífico, criando uma cidade que desafia a gravidade. Valparaíso se escala dos cais até os topos, num labirinto vertical de escadas, elevadores e funiculares. Os murais transformam cada fachada numa tela, enquanto os elevadores, patrimônio da engenharia do século XIX, ainda conectam o porto com os bairros nas alturas. As casas se agarram às encostas como caixas coloridas, desafiando a névoa matinal da costa. O porto, outrora parada obrigatória para os navios rumo ao Cabo Horn, conserva a energia de quando era conhecido como a Pérola do Pacífico. Talvez seja por tudo isso que Pablo Neruda encontrou aqui a inspiração para suas poesias. Copenhague, Dinamarca. Copenhague combina seu charme histórico com uma estética moderna, que a torna uma das cidades mais habitáveis do mundo. A capital dinamarquesa é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, evidente na arquitetura inovadora e no sistema de bicicletas bem desenvolvido, que convida residentes e turistas a explorar a cidade sobre duas rodas. Lugares de destaque incluem o Castelo de Rosenborg, que abriga as joias da coroa dinamarquesa, e a Estátua da Pequena Sereia, inspirada no conto de fadas de Hans Christian Andersen. Copenhague é também o coração pulsante do design escandinavo, com boutiques e showrooms que oferecem uma amostra do estilo de vida nórdico. Para os apaixonados por gastronomia, a cidade oferece uma cena culinária excelente, com restaurantes que vão dos tradicionais cafés dinamarqueses aos locais de cozinha nova nórdica. Amsterdã, Países Baixos. Amsterdã não é apenas a capital dos Países Baixos, mas um verdadeiro cadinho de cultura, história e modernidade europeia. Seus icônicos canais, reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, serpenteiam através da cidade, formando uma rede de vias aquáticas que convida a explorações sem fim. Cada ponte e cada canal enriquece a visita, com um sentido de descoberta contínua. Amsterdã também é famosa por seu patrimônio artístico, abrigando obras-primas em museus como o Museu Van Gogh e o Rijksmuseum, além de lugares carregados de história como a Casa de Anne Frank. A cidade é um paraíso para os ciclistas, com ciclovias que se estendem por quilômetros, promovendo um estilo de vida ativo e ecossustentável. Os mercados de Amsterdã, como o vibrante mercado das flores flutuante, oferecem uma abundância de produtos locais e especialidades, enquanto os numerosos cafés ao longo dos canais convidam a pausas relaxantes, com vista para a água. Além disso, para os amantes da vida noturna, a cidade propõe uma cena eclética, que vai desde os tradicionais pubs, brown café, até os modernos clubes de música eletrônica.